Estamos na quarta-feira estudando um tema chamado Pregando com prontidão e sem medo. Falamos então desde a quarta passada, falamos sobre a responsabilidade de pregarmos a palavra de Deus e fazê-la de uma forma confiante. Nós precisamos sim confiar nas promessas de Deus. Deus tem prometido que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, até quando tudo se findar neste mundo. Então Ele está sim conosco, há de nos proteger e há de nos capacitar para tamanha obra de responsabilidade. Então, nem todos os crentes têm os mesmos dons, mas todos devem ter comum a mesma preocupação de proclamar a mensagem de salvação. Lembro que na quarta passada, no término da mensagem, minha irmã me procurou e disse: pastor, o senhor falou que evangelismo é um dom, mas eu evangelizo sem ter esse dom, né? A questão não é um dom, é uma ordem do Senhor evangelizar. Ela está correta, mas devemos entender que evangelismo é um dom. Há pessoas que têm o dom da evangelização, outros, eles se capacitam, se preparam para apresentar o Evangelho. Então, há pessoas que fazem isso de uma forma muito natural, porque neles existe um dom chamado evangelismo. Mas só porque eu não tenho o dom, isso não quer dizer que eu não deva fazer. Então, Deus tem capacitado cada um com dons. E o dom que Deus tem te capacitado, ele deve ser usado para a evangelização. Vou usar aqui como exemplo o irmão Itamar. Deus tem dado a ele o dom da música, de tocar, cantar, e ele deve usar esse dom para a evangelização. O meu dom é a generosidade. Eu sou uma pessoa muito boa, gosto de fazer o bem. Pronto, use isso para evangelizar. Trabalhe na ação social da igreja, trabalhe de alguma forma que você possa ter esse contato mais próximo das pessoas, mas sem esquecer de levar a mensagem de salvação. Então, evangelizar não requer necessariamente o dom de evangelismo, mas é fundamental que eu use o dom que Deus me deu para que eu possa transmitir a palavra de salvação aos perdidos. Então, isso sim deve ser feito. Então, como posso prontamente cumprir o meu chamado em meio à minha comunidade? Como é possível? O que eu tenho que fazer? Quais devem ser os passos que eu devo tomar para cumprir esse chamado de Deus para a minha vida? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 8, o mesmo texto que nós lemos na quarta passada. Nós vamos olhar esse texto com uma ótica diferente hoje. 2 Timóteo, capítulo 4, verso de 1 a 8. 2 Timóteo 4, de 1 a 8, diz assim então a palavra de Deus: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, louvamos o teu nome e somos gratos, Senhor, por mais uma oportunidade de poder nos reunir em tua casa, te louvando e agradecendo o teu santo nome. Mas também nesta noite, ó Pai, viemos para ouvir tua voz. Fala conosco, ó Pai, por meio desta mensagem. Que possamos, Senhor, sair daqui edificados, fortalecidos e a cada dia mais e mais motivados
a cumprir com o chamado que o Senhor tem feito para nós. Chamado este, Pai, de testemunhar o teu grande amor, de sermos verdadeiras testemunhas de Cristo, que assim possamos falar daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai Santo, eu te louvo e agradeço por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Nesse parágrafo de testemunho pessoal, o apóstolo Paulo então está escrevendo a um jovem pastor Timóteo, e essa escrita ele tem uma visão bem interessante, ele tem um ângulo de visão amplo, porque ele está olhando para 3 direções diferentes. Então encontramos aqui nesse texto o apóstolo Paulo abrindo os olhos de Timóteo para que ele olhe em 3 direções diferentes. Assim nós também devemos olhar quando saímos para cumprir o nosso chamado, para transmitir a palavra de salvação. Então vejamos que direções são estas que devemos olhar para então transmitir essa mensagem. A primeira delas é olhando ao redor. Então Paulo, no verso 2, ele faz essa ênfase quando diz o seguinte: prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Então aqui no verso 2 ele dá uma ênfase na pregação em todo o tempo. Então o que Paulo está mostrando para o jovem Timóteo é que ele olhe ao seu redor, observe o quanto o mundo está necessitando desta mensagem. Às vezes nós temos uma mensagem tão importante para ser dita, mas achamos que as pessoas não têm interesse. Então nós devemos fazer com que esta informação que nós temos, essa mensagem que nós temos, ela se torne interessante. E como é que eu faço isso? Fazendo ligações com aquilo que a pessoa que está ao seu redor tem mais afinidade, tem mais prazer, tem mais desejo. A gente poderia aqui, por exemplo, citar as manchetes de jornais. Quando você, por exemplo, vai iniciar o jornal, eles lançam as manchetes que vai ter hoje. Aí fala algumas frases de impacto, fala alguns assuntos, e às vezes você fica ansioso, desejoso de ouvir aquela matéria, justamente por conta de uma frase dita chamou a atenção. Jesus fez muito bem isso com a mulher samaritana. Ele olhou ao redor, viu aquela mulher e percebeu que ele poderia ali transmitir uma mensagem, e usou de uma necessidade que ela tinha de água, e ele então deu o primeiro diálogo, iniciou o diálogo através dessa necessidade. Então, olhar ao redor é um papel importante, porque se não tivermos essa visão, nós podemos passar despercebido de alguém que necessita ouvir uma mensagem de salvação. Então é necessário que a gente esteja atento, atenção redobrada. Então a necessidade da pregação se faz presente e precisamos espalhar a boa semente, da qual frutifica para a glória de Deus. A palavra de Deus, ela tem a supremacia, e a pregação, ela tem a primazia. Então Deus a sua palavra está acima de tudo, e a sua pregação deve estar em primeiro lugar. Então sempre que formos transmitir alguma mensagem, por mais que usemos técnica, por mais que usemos a dinâmica, mas a palavra é o fundamental, que não pode faltar. Então não adianta. Certa vez eu vi um grupo evangelizando na rua, lá no Juazeiro do Norte, e aí era um rapaz, botava querosene na boca e cuspia fogo. Aí aquilo chamou a atenção, veio muita gente para perto, e ele então começou a pregar a mensagem de salvação. Eu não sei a ligação que tinha aquilo, mas chamou a atenção do povo, e o povo veio, e ele então começou a pregar sobre o inferno, sobre as chamas que ardem e
então aquela técnica para atrair as pessoas. Ali ele usou um artifício para que então essa primazia da palavra, o poder que está na palavra, não é na técnica, não é na abordagem, ela fizesse então a mudança necessária na vida dos ouvintes. Então o verbo pregar significa pregar como um arauto. Essa palavra, vem aí no tempo de Paulo. Os governantes possuíam arautos especiais que faziam as proclamações ao povo. Então era aquele que vinha, que abria aquele rolo escrito e então falava os decretos do rei. Então era o arauto que se chamava aquela pessoa. Este homem, ele deveria ter uma voz imponente, uma voz forte e uma dicção clara, para que as pessoas entendessem qual é a mensagem que o rei estava transmitindo através dele. Então ele era comissionado pelo governante para proclamar a sua mensagem em voz alta, clara e de modo que todos ouvissem. Às vezes a gente tem um certo preconceito ou julgamento com relação à pregação, com relação às pessoas. Nós vamos falar do amor de Deus para alguém e fazemos escolhas. Aquele ali não vai querer ouvir. Aquele ali não quer saber. A gente faz um pré-julgamento. Isso não é bom. A mensagem ela deve ser transmitida a todas as pessoas sem preconceito, sem qualquer tipo de avaliação ou pré-avaliação. Eu lembro que certa vez eu estava na rua evangelizando e eu fui entregar um folheto para 2 homens que estavam bebendo numa calçada. E um deles disse assim: o que é isso aí? As coisas de crente? Eu disse: não, é a palavra de Deus. Esse eu não quero saber de Deus, não. Eu disse: mas por que o senhor não quer saber de Deus? Esse Deus levou minha mãe. Ele disse: louvado seja Deus por isso. Se Deus levou sua mãe, ela está num bom lugar, porque o melhor lugar para o homem estar é no colo do Senhor, é no colo do Pai. Então ela está sendo guardada, protegida, aliviada. A palavra de Deus diz que aquele que está nos braços de Deus, ele enxuga dele toda lágrima. Lá não há sofrimento, não há dor. Aí ele começou a me ouvir, E aí, ao término daquele momento, ele disse: e a sua igreja? Ele disse: fica 2 quarteirões daqui. Qualquer dia desse eu vou lá fazer a visita. Então, alguém que não queria ouvir falar de Deus, já abriu o coração através da forma como foi expresso. Se ali eu pegasse aquele preconceito dele e transformasse em uma guerra, revidar as palavras dele, eu teria perdido aquela pessoa. Então é muito melhor a gente ter essa dinâmica, saber usar as palavras para atrair as pessoas até Deus. Então devemos usar devemos usar todas as oportunidades para pregar a palavra em ocasião favorável e mesmo em circunstâncias desfavoráveis. Eu tenho um amigo missionário que ele ficou conhecido como missionário dos velórios. Nós morávamos em um bairro que era bem violento, em Fortaleza, o Grande Bom Jardim, e a localidade onde ele estava aconteciam muitas mortes por conta da criminalidade, por conta das drogas. E ele, sempre que via um velório, ele ia para lá. Ele andava nas ruas caçando velório, para que ele pudesse pregar a palavra de Deus. Ele disse: pastor, não tem lugar melhor para você falar de Deus do que em velório. Ali é o lugar onde as pessoas estão quebrantadas, onde os corações muitas vezes estão prontos para ouvir. Enquanto sem aquela perca, eles se achavam autossuficientes. Agora, com a perca, eles veem que necessita de um ajudador, de um cuidador. E esse é o nosso Deus, aquele que cuida, aquele que nos ajuda. Então, devemos usar essas oportunidades. O próprio Paulo sempre encontrava oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Quer ele estivesse no pátio do templo, quer ele estivesse em um mar tempestuoso, quer até mesmo na prisão, lá ele pregava a palavra.
Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, diz Eclesiastes 11:4. Então a gente não deve olhar as coisas ao nosso redor para encontrar dificuldades. Eu vou falar para fulano, mas só depois que o ciclano sair. Aproveita a oportunidade e fala para os dois. Às vezes a gente quer ter uma oportunidade, mas desperdiça ao invés de aproveitar. Então usa o tempo que for apropriado e até mesmo aqueles que não são apropriados para transmitir essa mensagem. Devemos parar de inventar desculpas e pôr a mão na massa. A pregação deve ser caracterizada por 3 elementos: condenação, advertência e apelo. Então esses 3 pontos devem estar presentes nessa proclamação do Evangelho: a condenação do homem, a advertência com relação ao pecado e o apelo para a salvação. Em 2 Timóteo 2, verso 1 e 2 diz assim: 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos a instruir a outros. Então o estímulo que Paulo está dando a Timóteo é que essa mensagem não ficasse presa, retida somente com ele. Nós temos uma mensagem preciosa e ela deve ser propagada. João 4,35: Não dizeis vós que ainda 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vejo os campos, pois já branquejam para a ceifa. Essa frase aqui, esse versículo, ele está justamente inserido na história da mulher samaritana. Quando ela ouviu a mensagem de Cristo, voltou para a sua cidade, estava trazendo os homens daquela cidade para falar com Jesus. E enquanto isso, os discípulos chegam e dizem para o mestre: mestre, come, porque eles tinham ido comprar comida. E aí Jesus disse: olha, a minha comida é satisfazer a vontade do meu Pai. Então ele reforça e diz: vocês me dizem que ainda há muito tempo para a ceifa, ainda falta muito tempo. Ergue os olhos e veja os campos. Olha ao redor de vocês. Vejam como os campos já branquejam para a ceifa. O que é que Jesus estava dizendo para os apóstolos? Olha ao redor de vocês. Vocês estão vendo aqueles homens que estão vindo ali, talvez todos com aquela bata branca, aquela vestimenta branca que era muito comum na época, e aí aquela vestimenta ao vento, ao sol brilhando, né? Estão vendo ali, já estão branquejando, já está pronto para a colheita. Assim era o trigo. Quando o trigo estava no ponto de ser colhido, ele branquejava, né? ele clareava, e ali era um sinal que estava no ponto de colher. Então Jesus faz um paralelo aqui sobre se colher os frutos daquela pregação. Então estejamos nós prontos também quando chegar a hora. Então vimos o primeiro olhar que Paulo transmite aqui no texto, que é o olhar ao redor, observar todos os lados, todos que nos cercam. Mas existe um outro olhar que ele enfatiza, que é o olhar para frente, que vai do versículo 3 a 5 do capítulo 4. Versículo 3 a 5 do capítulo 4, que diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Do porém que se sobe em todas as coisas e suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, o olhar que ele chama para que Timóteo olhe para frente é justamente por conta das circunstâncias que o mundo tem invadido, né? Tem a cada dia mais conturbado, está conturbado o mundo. O que é que isso significa? Diz então a palavra
que chegará um tempo em que as pessoas não suportarão mais ouvir a palavra de Deus, rejeitarão a palavra, porque os interesses deles serão outros. E eu digo para vocês que esses dias já chegaram faz tempo. As pessoas não querem mais dar ouvidos à palavra, mas nem por isso nós devemos deixar de anunciar. É necessário pregarmos. O que prega a palavra de Deus deve ser paciente em fazê-lo, porque você sabe que tem um público que não quer ouvir. Lembra dos profetas do Antigo Testamento? Como era difícil a missão daqueles homens, pregar arrependimento, falar de arrependimento para um povo que não queria saber de Deus, que estavam satisfeitos com os seus prazeres e com a vida que vinham levando. E aqueles homens muitas vezes sofriam na própria pele, na própria carne, a dor antecipada de que aquela nação sofreria. Então, assim, irmãos, devemos ter paciência também. Está pronto para pregar em todo o tempo e olhando sempre para frente. Nem sempre nós veremos resultados. Lembro que uma vez saí para evangelizar com um grupo de irmãos lá no Cariri, e um irmão era bem agoniado, bem afobado, e ele saía na frente, entrava numa casa, saía em outra. Quando a gente retornou, que uniu o grupo novamente, e ele chegou e perguntou: e aí, irmão, quantos vocês converteram? Eu disse: meu irmão, eu não converti ninguém. Ele disse: pois toda vida que eu prego, alguém se converte. Eu disse: meu irmão, vou lhe dizer, você é mais poderoso que o Espírito Santo, né? Porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não sou eu. O meu papel é pregar o Evangelho. Se essa pregação vai causar uma mudança, uma transformação, aí é por parte do Espírito Santo. É o papel do Espírito Santo, não é nosso. Por que eu digo isso? Porque é muito fácil nós nos frustrarmos no trabalho árduo da evangelização. Quando saímos para falar do amor de Deus e recebemos retrucas sobre a mensagem que dissemos, quando recebemos muitas vezes crítica, quando muitas vezes as pessoas não dão nem ouvido, fazem chacota de nós, é muito fácil desistirmos. Então é necessário que haja persistência, insistência. Não desista. Prega a palavra. A ordem é pregar. A conversão não é nossa parte. Não sou eu quem causa conversão em ninguém. As pessoas se convertem com o poder da palavra. Então, se não houver a pregação da palavra, não haverá conversão. Então é necessário que haja pregação da palavra. Devemos olhar para frente, observar que o nosso alvo é a pregação, e o nosso alvo de pregação está obstruído e precisamos garimpar, retirar os obstáculos para que assim obtenhamos um bom resultado. Então é necessário este esforço, essa dedicação, escavar, lapidar aquele momento, aquela pessoa, para que então essa mensagem faça efeito no coração dela. 2 Timóteo 2, 24 a 26. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe concederá não só o arrependimento para conhecer plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Então, o que o apóstolo Paulo já havia afirmado a Timóteo, e que nos traz aqui essa visão de olhar para frente,
de ter consciência que não vai ser fácil o trabalho, mas com paciência alcançaremos o bom resultado, porque Deus está com nós. Quando saímos para executar a obra do Senhor, Ele estará conosco. Ele acampa os seus anjos ao nosso redor. O crente, ele não tem um anjo da guarda, mas ele tem todos os anjos dos céus ao seu serviço. Eles são nossos servos, prontos para nos ajudar nessa grande missão da proclamação do Evangelho. Então é necessário que tenhamos esta visão, de olhar para frente, compreender que Deus está conosco, que temos a palavra da verdade conosco, não temer o que as outras pessoas vão dizer. Tudo que você sabe é muito mais do que as pessoas que estão lá fora conhecem. Então tudo que você sabe vai impactar a vida deles, porque você tem vivido isso, você tem provado, você tem razão do que fala, você pode provar porque a mudança aconteceu na sua vida. Por isso que é maravilhoso, por isso que essa palavra é tão impactante, porque ela causa mudança em nossas vidas e nós podemos provar para as outras pessoas. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Eis aí o motivo, porque a gente tem que olhar para frente, porque antes de conhecer a Cristo, estávamos cegos, presos neste mundo, completamente perdidos. E uma vez que Cristo nos tirou a venda, nós podemos olhar a glória de Deus que é refletida em nós e levar as outras pessoas a terem também esta visão, a visão daquilo que está por vir, do que é melhor, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. E por último, nós temos então o olhar para o futuro. Então devemos olhar ao redor, o texto nos chama essa atenção, devemos olhar para frente, sem entender o que vai acontecer conosco, e olhando para o futuro, o resultado final, versos 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então olhar para o futuro é saber que o nosso trabalho no Senhor não é vão, não é em vão. Sabemos que o Senhor recompensará. Eu sei que nós não devemos fazer as coisas para Deus com o desejo da recompensa. Aqui o Senhor está nos motivando, mostrando que vale a pena servi-lo, porque nosso Deus, Ele é generoso. Ele já tem nos agraciado. E qual é a maior graça que Deus já nos concedeu? A salvação. Deus já te salvou, já é um presente maravilhoso, que você não poderia pagar, que você não teria condições alguma de fazer qualquer coisa que fosse para alcançar essa salvação. Então Deus te deu isso de presente, é um presente de Deus. Então eu já devo fazer qualquer coisa para Deus por gratidão ao que Ele já fez por mim. Mas Deus não é só um Deus bom, Ele é um Deus generoso. A porção de Deus, ela sempre será transbordante. Deus não solta migalhas para nós. Deus quando abre as portas, as comportas do céu, diz a Escritura que derrama bênção sem medida. Quando Deus manda as suas bênçãos, elas são sempre além do que nós necessitamos. Então por isso que vale a pena servir ao Senhor. E esse olhar nós devemos ter no futuro. Saber que o Senhor tem nos prometido um reino, uma coroa, não só uma, né? São várias. Mas Deus tem prometido reino, coroa, um lugar de habitação. São tantas coisas maravilhosas. Se nós somos fiéis, se
se nós servirmos a Ele com dedicação, muito mais Ele tem reservado e guardado para nós, porque a sua generosidade é imensa. O apóstolo Paulo aqui enfatiza a sua oferta viva. Ele diz aqui no texto, verso 6, que ele está sendo oferecido por libação. Então ele está usando aqui uma expressão, uma ideia de que ele estava sendo sacrificado. O seu serviço estava sendo um sacrifício para Deus. A oferta de libação no sistema de sacrifício do Antigo Testamento era uma oferta final que se seguia ao holocausto. É a oferta de grãos prescrito para o povo de Israel. Então ele estava finalizando o seu ministério e dizendo: Senhor, agora eu te ofereço uma oferta de libação. Era a última parte do ofertório, e essa última parte era a vida dele, que ele tinha de mais precioso. Então ele reconhecia a sua missão, o que ele havia feito, e no verso 7 ele diz: eu combati o bom combate, as lutas que eu tinha para travar, eu travei, eu completei a minha carreira, eu guardei a minha fé, e agora uma coroa está reservada para mim lá no céu. Essa coroa que o justo juiz me dará, que é a coroa da vida, né? Então é essa coroa, a coroa da justiça. Então é essa coroa que Deus dará aos seus servos, aqueles que amam a vida do Senhor. Então todos aqueles que trabalham com afinco para que a vida do Senhor seja abreviada, a estes Deus dará uma coroa especial. Sabe, irmãos, esses acontecimentos aí últimos em Jerusalém nos deve acender um alerta. São sinais do fim. Vocês sabem que naquela região será reconstruído um templo, o Templo de Salomão, mas há um outro templo no lugar. Não sabemos, os estudiosos têm ainda algumas dúvidas sobre o local exato, mas é sobre aquela base que lá tem, era onde era construído, onde existia anteriormente o Templo de Salomão. E esse templo será reerguido. Nesse templo voltará as ofertas, os sacrifícios, e aí haverá a liderança do anticristo, onde ele reinará justamente daquele templo. Então as coisas estão cada dia mais aproximando-se do fim. Por isso a necessidade da prontidão da pregação da palavra de Deus. Estarmos prontos para anunciar esse evangelho, porque a qualquer momento o nosso Senhor virá e devemos estar preparados. Olhar então para o futuro é saber que não corri em vão, pois o Senhor, reto juiz, há de nos recompensar. O seu prêmio será uma coroa de glória. 2 Timóteo 2,5. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então há regras que a gente deve seguir, há normas que a gente deve cumprir. Como um atleta, devemos nos esforçar, dar o nosso melhor, dar o nosso sangue pela obra de Deus. É necessário. Não queira, meus irmãos, jamais ser apenas um ouvinte da palavra, um ouvinte negligente, porque ouve e não muda suas atitudes. Você precisa ser um fiel praticante, ouvir e cumprir o chamado de Deus. Só assim cumpriremos o nosso voto com o Senhor. Filipenses 2,16, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. 1 Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do
sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena todo esforço, toda dedicação, vale a pena muitas vezes ser criticado, ser ofendido pela obra de Deus, porque assim também fizeram com o Senhor. Jesus disse: olha, meus amados discípulos, meus filhos, meus irmãos, sabei que assim como perseguiram a mim, perseguirão a vós também, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E essa vitória que vence o mundo da nossa fé, se tivermos fé suficiente para cumprir a obra do Senhor, Ele há de nos recompensar. Por isso, meus irmãos, descruzemos os nossos braços, nos coloquemos avante, apostos para fazer a obra do Senhor, porque vale a pena. Concluindo então, em meio a tantas lutas diárias, temos um alegre desafio de pregar as boas novas de salvação, o qual tem um resultado é promissor e eterno, onde todo esforço será recompensado. Segundo Timóteo 4:8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Que assim seja em nossa vida, em nosso coração. Tenhamos disposição, prontidão para pregar a palavra sem medo. Que o Senhor estará conosco todos os dias. Amém? Louvado seja Deus por isso. Maravilhoso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por essa palavra desafiadora, que nos traz, Senhor, uma motivação real para transmitirmos a Tua palavra. A motivação esta, ó Pai, reconhecendo o valor da mensagem, da palavra que o Senhor tem nos dado. Que esta palavra, Senhor, causou um impacto profundo em nossa vida, trazendo transformação e mudança. Que assim também, Senhor, ela alcance os nossos familiares, amigos, todos que nos cercam. Não cessemos, ó Pai, de anunciar esse Evangelho da salvação, e que em todo tempo estejamos prontos para transmitir essa mensagem esta, ó Pai, que tem um poder magnífico, transformador, que assim como transformou nossas vidas, ela possa alcançar também a todos os nossos amigos e familiares, pois nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Muito bem, eu quero me despedir então dos irmãos que estão na live. Que Deus abençoe a todos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Boa semana. Deus abençoe.